A aula de hoje é sobre capacitores. Nós vamos fazer exercícios das páginas 57 e 58 do livro 10. É uma aula de física para o terceiro ano do ensino médio. Na página 57, o primeiro exercício diz que um técnico em eletrônica dispõe de um capacitor de placas paralelas, tendo apenas ar entre as placas. Ele precisa aumentar o valor da capacitância desse capacitor. Assinale a alternativa que não corresponde a uma possível maneira de fazê-lo. Então vamos lembrar, inicialmente, o que significa capacitância. Então, capacitância é a capacidade de armazenar uma certa quantidade de carga em função ali da diferença de potencial que é colocada no capacitor. Então, essa quantidade de carga, né, por unidade de DDP é a capacitância. Agora, essa capacitância, ela depende da forma como o capacitor é construído. Dependendo, né, de algumas características físicas dele, é que a gente vai conseguir acumular uma quantidade maior ou menor de carga no dispositivo. A unidade da capacitância é coulombs por volt, e isso também pode ser chamado de farad. Então vamos ver o que realmente vai fazer com que o capacitor seja mais ou menos eficiente ali em armazenar as cargas. Primeira coisa, a área das placas. Quanto maior a área das placas, mais carga ele vai conseguir armazenar. A distância entre as placas também é importante. Quanto mais próximas essas placas estiverem, maior será a indução de carga entre elas, né? Mais carga a placa negativa vai conseguir induzir ali na placa positiva. E então a gente pode dizer que essa capacitância é diretamente proporcional à área das placas e é inversamente proporcional à distância entre elas. E outro fator que ajuda é a permissividade elétrica do isolante. Então, se você colocar um isolante entre as placas, quanto maior for a capacidade desse isolante de impedir a movimentação de cargas ali por ele, mais eficiente vai ser o capacitor. Então, o capacitor não deve permitir que as cargas andem ali, né? Pulem diretamente de uma placa para outra. E o material isolante, tendo uma boa permissividade elétrica, vai cumprir essa função. Então, são essas características que vão fazer com que o capacitor seja bom, né? Consiga armazenar bastante carga ou não. Então, voltando aqui no exercício, ele coloca então algumas opções. Diminuir a distância entre as placas? Correto. Quanto mais próximas as placas, maior será a capacitância. Aumentar a área? Sim. Quanto maior a área, também maior a capacitância. A letra C e a letra D dizem que ele poderia colocar papel ou óleo mineral entre as placas. Tanto papel quanto óleo mineral são isolantes e eles permitem sim que a capacitância aumente, porque originalmente esse capacitor tinha ar entre as placas. E o ar tem uma permissividade baixa. E tanto o papel quanto o óleo mineral, na verdade, qualquer outro isolante tem uma permissividade maior que a do ar. Então já ajudaria a fazer com que a capacitância aumentasse. E a letra E diz o seguinte, que ele deveria aumentar a carga armazenada nas placas. Olha, para a gente modificar a capacidade dele de armazenar cargas, a gente precisa mexer nas características físicas dele, né? Área, distância entre as placas e material utilizado entre elas. A carga vai aumentar ou diminuir em função dessas características físicas. Então, se ele tiver uma área grande, uma distância pequena, né? Esse tipo de coisa é que a quantidade de carga vai ser maior. Ele vai conseguir armazenar uma quantidade maior. Então, a letra E não está correta. A capacitância não depende disso. Mas, se a capacitância for alta,
ela vai permitir um maior armazenamento de carga, né? Mas a gente não tem como modificar a capacitância aumentando a carga. O exercício 2 diz o seguinte: a invenção dos capacitores ocorreu há mais de 2 séculos, conforme registrado na literatura especializada. Embora os princípios básicos de projeto e funcionamento dos capacitores tenham permanecido os mesmos, a utilização de novos materiais e tecnologias de fabricação permitiram melhorar a eficiência e reduzir as dimensões desses componentes. A miniaturização foi necessária para que eles pudessem se adequar à evolução de outros dispositivos da eletrônica, como os circuitos integrados. Com relação aos princípios básicos dos capacitores, assinale a alternativa correta. Então, ele trouxe um texto, né, com algumas informações, e agora vamos verificar aqui então. Letra A diz que a capacitância de um capacitor aumenta quando é inserido um material dielétrico entre suas placas. Correto, né? Nós já acabamos de ver isso. Letra B. Num capacitor de placas paralelas, quanto maior a área das placas, menor será a capacitância. Não, é o contrário, né? Para aumentar a capacitância, a área precisa ser maior. Letra C. A capacitância pode ser expressa no sistema internacional em volts por coulomb. Isso é o contrário. A capacitância é a quantidade de carga dividida pela DDP. Então, vai ser a quantidade de coulombs por volt. Letra D. As cargas elétricas de mesmo sinal são armazenadas nas duas placas do capacitor. Não, né? São placas com cargas opostas, né? De sinais opostos. E a letra E diz que os capacitores podem armazenar corrente elétrica. Não, o que eles armazenam é uma certa quantidade de carga elétrica. Então, como nós vimos, apenas a letra A está correta. O exercício 3 mostra uma figura e diz que os capacitores planos são dispositivos constituídos por duas placas planas, condutoras e separadas por um dielétrico. Considere o capacitor plano, representado abaixo, ligado a uma fonte de tensão constante. A imagem mostra, então, duas placas paralelas, uma de frente para a outra, e linhas, né, saindo da placa da esquerda e se dirigindo à placa da direita. Ele não diz o que são as linhas, mas como nós já estudamos os capacitores, nós sabemos que elas com certeza estão representando o campo elétrico ali entre essas duas placas. E então vamos agora verificar aqui as afirmações. Na letra A, ele diz que aumentando apenas a distância entre as placas, aumenta a capacitância do capacitor. Então, errado, mais uma vez, né? Precisa aproximar as placas para aumentar a capacitância. A letra B diz que a carga da placa da esquerda é negativa e a da direita é positiva. Então, observando o campo que tem ali na imagem, as linhas de força estão saindo da placa da esquerda e se aproximando da placa da direita. E quando nós estudamos campo elétrico, nós vimos que a representação do campo indica que ele sempre está saindo da carga positiva e se aproximando da carga negativa. Então, é a carga positiva que está do lado esquerdo, né? Então, está errado ali, porque ele falou que era o contrário. Então, letra B também não é. Então, aqui, letra C agora. Aumentando apenas a distância entre as placas, aumenta a intensidade do campo elétrico no interior do capacitor. É o contrário, né? Se a gente aumentar a distância, a gente vai enfraquecer ali o campo. Então, também não está correta. Letra D. O potencial elétrico da placa da esquerda é igual ao da placa da direita. Não, não é igual. Um é positivo, o outro é negativo. Eles podem ter uma intensidade, né? Eles têm assim, o módulo pode ser o mesmo, mas como os sinais são diferentes, eles não são iguais.
E a letra E afirma que se uma carga positiva for abandonada no interior do capacitor, ela se moverá a favor do campo elétrico. Aí está correto, né? Porque campo elétrico é justamente definido dessa forma. O campo elétrico indica o que uma carga positiva faria, né? Então, a letra E só que está correta. Agora o exercício 4 mostra um gráfico e diz que esse gráfico representa a diferença de potencial nos terminais de um capacitor em função da carga que ele armazena. Pede que a gente calcule a carga elétrica entre suas armaduras quando a diferença de potencial atingir 20 volts. Armaduras aqui é o sinônimo para placas. Bom, então o que o gráfico está mostrando? Nas abscissas, a gente tem aqui a diferença de potencial em volts, e no eixo das ordenadas nós temos a quantidade de carga armazenada em microcoulombs. Então, a gente observa que esse gráfico é uma reta e que, né, no valor de diferença de potencial de 3 volts, esse capacitor está armazenando 60 microcoulombs de carga. E quando a gente triplica ali a diferença de potencial, né, passa a ser 9 volts, o valor da carga é triplicado também. Então, passa agora a armazenar 180 microcoulombs. E aí, essa característica aqui, então, dos capacitores, permite que a gente descubra, né, qual seria o valor, então, da carga armazenada quando a diferença de potencial fosse de 20 volts. Então, matematicamente, só analisando aqui o gráfico, a gente já tem como descobrir isso, né? Quando a gente vê um gráfico de função do primeiro grau, a gente tem ali uma constante de proporcionalidade. E fisicamente, né, essa constante de proporcionalidade, aqui nesse caso, é justamente a capacitância. Então, o que é a capacitância? É justamente quando você pega ali a quantidade de carga e divide pela diferença de potencial. Isso dá a inclinação do gráfico, né? Que é aquela constante de proporcionalidade ali. E aí, fazendo isso, a gente pode então descobrir que esse capacitor ele tem uma capacitância de 20 microcoulombs por volt, né? Então, assim, se a gente dividir ali a quantidade de carga pela diferença de potencial, a gente chega nesse valor, né? Que é a capacitância dele. E aí, sabendo disso, se ele armazena 20 microcoulombs para cada volt, no caso de 20 volts, é só a gente multiplicar, né? Esse valor aí, e a gente vai ter então a quantidade de carga armazenada. Então, o exercício basicamente é isso. Essa daqui é a solução apresentada pelo livro. Eles então fizeram, né, o cálculo da capacitância, viram que era 20 vezes 10 a menos 6 farads, né? E isso daí então multiplicado por 20, que seria o valor da diferença de potencial que ele está pedindo, a gente teria uma carga armazenada de 400 microcoulombs. Então, essa é a resposta, só que a resolução do livro acrescentou aí o cálculo também da energia armazenada nesse capacitor. Ele não pediu isso, mas a pessoa que fez aqui a resolução decidiu colocar, né? Então, se no caso vocês quiserem calcular a energia armazenada, a gente teria aí o valor de 4 vezes 10 elevado a menos 3 joules. Então, aqui, né, a resposta é essa. Agora, o exercício 5 diz que quando uma diferença de potencial de 100 volts é aplicada nas armaduras de um capacitor de capacidade 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 farads, a carga do capacitor em coulombs vale, mas é um exercício bem simples, né? Só de aplicação da definição de capacitância. Então, lembrando que capacitância é a quantidade de carga dividida pela diferença de potencial, a gente pode, né, já substituir o valor de capacitância ali
já está na unidade correta, né, em farads, e no caso a diferença de potencial também já está em volts. Multiplicando as duas, a gente chega que a carga armazenada é de 8,85 vezes 10 elevado a menos 10 coulombs. Isso aí, a resposta está na letra A. O exercício 6 diz que a energia armazenada num capacitor de 10.000 milifarads, submetido a uma diferença de potencial de 16 volts, se descarrega num motor sem atrito, arranjado para erguer um bloco de 0,10 kg de massa. Qual é a altura máxima atingida pelo bloco em metros? Então, esse é um exercício que está falando sobre transformação de energia. Não está dito isso claramente, mas olha só, ele diz que o capacitor tem ali uma certa. Ele vai armazenar uma energia ali, o capacitor, e essa energia vai ser utilizada para erguer um bloco. Então, a energia do capacitor vai ser transformada e essa energia vai fazer com que o bloco suba uma certa altura ali. Então é importante, né, a gente, embora isso não esteja dito assim claramente no exercício, a gente perceber o que está acontecendo ali, essa transformação de energia. E aí, então, para a gente descobrir essa altura, a gente vai precisar achar o valor da energia potencial gravitacional. E essa energia potencial gravitacional é uma energia que veio da energia do capacitor, ou seja, o capacitor tinha energia elétrica armazenada nele, essa energia então foi transformada num movimento que fez o bloco subir, e essa energia de movimento, por sua vez, então foi transformada nessa energia potencial gravitacional. Então, tem toda uma transformação de energia que a gente precisa considerar aí. Vamos lembrar inicialmente como que a gente calcula a energia que o capacitor armazena. Então, o gráfico típico de capacitor mostra a carga aumentando à medida em que a diferença de potencial também vai aumentando. Então, o capacitor vai sendo carregado e vai gerando ali entre as placas uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial, então, é diretamente proporcional à carga que vai sendo armazenada. E o gráfico, então, mostra, né, essa reta que vai aumentando aí, tem uma certa inclinação, que nós já vimos que a inclinação dessa reta é justamente a capacitância. E quando a gente calcula a área sob a curva, a gente está calculando o trabalho, né? Que nesse caso também corresponde a essa quantidade de energia potencial aí que está armazenada. Então, se a gente quer saber energia potencial, basta a gente calcular essa área sob a curva. Como é um triângulo, a gente vai multiplicar a base pela altura e dividir por 2. A base é a diferença de potencial, a altura é a quantidade de carga, então fica lá a quantidade de carga vezes a DDP dividido por 2, isso daí é a energia que ele armazena. No caso do capacitor, nós sabemos que a gente pode definir a quantidade de carga como sendo capacitância vezes a DDP. Né? Isso vem da definição mesmo de capacitância. E assim a gente pode substituir onde está escrito Qzão pelo valor de capacitância vezes DDP. E aí a nossa fórmula para calcular a energia armazenada fica capacitância vezes a DDP ao quadrado dividido por 2. Então, no nosso caso aqui, a gente tem o valor da capacitância, tem o valor da DDP, podemos, portanto, calcular essa energia que ele armazena. 10.000 milifarads é a mesma coisa que 10 farads, porque mili é um milésimo. Então, 10.000 milésimos nada mais é que 10. Portanto, para calcular a energia potencial armazenada, a gente vai multiplicar ali os 10 farads por 16 ao quadrado,
né, que é o DDP, dividido por 2, vai dar um valor de 1.280 joules. Como ele teve o cuidado ali de esclarecer, né, que esse motor não tem atrito, então, no caso é uma aproximação, né, todos os motores sempre um pouquinho de atrito tem, né, mas ele, no caso aqui está considerando que não tem, então toda essa energia que o capacitor armazenou vai ser totalmente transformada em energia cinética e posteriormente em energia potencial gravitacional, fazendo o bloquinho subir uma certa altura. Então, esses 1.280 joules vão ser, então, convertidos nessa energia gravitacional, e essa energia é dada por peso vezes a altura que ele sobe. O peso é massa vezes gravidade. Ele disse que a massa era 0,10 kg e que a gravidade era 10 metros por segundo ao quadrado. As duas já estão nas unidades corretas do sistema internacional. Portanto, né, fazendo a substituição ali, 0,10 vezes 10 é igual a 1, e chegamos que a altura que o bloquinho sobe é 1.280 metros. Então, ele sobe bastante, né? Porque também é um bloquinho pequeno, né? É 100 gramas, né? 0,10 quilogramas é 100 gramas. Ele vai subir tudo isso, então. Bom, então agora chegamos ao exercício 7 da página 58 e diz assim: podemos entender, simplificadamente, a descarga elétrica entre duas nuvens, supondo que elas se comportem como um capacitor ideal de placas paralelas, com cargas iguais e de sinais opostos. Considere que a distância entre essas duas nuvens seja de 150 metros e que a capacitância do sistema formado pelas nuvens seja igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 8 farads. Inicialmente, ele pede que a gente calcule a carga elétrica acumulada em cada uma dessas nuvens para provocar uma descarga elétrica entre elas, sabendo-se que o campo elétrico de intensidade 3 milhões de volts por metro ioniza o ar entre as nuvens. Então, essa é a primeira coisa que nós vamos precisar calcular. Então, eu trouxe aqui uma imagem para a gente entender melhor essa situação. Então, quando as nuvens estão se atritando durante um vendaval, ali, às vezes durante a tempestade, a gente acaba tendo, né, situação desse tipo. Uma nuvem fica negativa, a outra fica positiva, e elas acabam formando um sistema que lembra o nosso capacitor, né? E aí, no caso do exercício, ele diz que essas nuvens estavam na distância de 150 metros e que tinham um valor de campo elétrico ali, informando, né, quantos volts para cada metro a gente teria de diferença de potencial. Então, vamos analisando aqui, né? O valor da capacitância desse sistema seria de 1,6 vezes 10 a menos 8 farads. E para que a gente descubra a carga acumulada, sabendo a capacitância, se a gente souber a DDP entre as nuvens, nós conseguimos descobrir essa carga. E para descobrir a DDP entre as nuvens, a gente já tem aqui uma dica, né? Que ele fala que esse campo elétrico está ali com 3 milhões de volts por metro. Então, para cada metro, a diferença de potencial ali desse campo corresponde a 3 milhões de volts. Como são 150 metros, a diferença de potencial, então, total ali, né, na distância total entre as duas nuvens, vai ser de 450 milhões. Então, agora já sabendo a diferença de potencial e a capacitância, nós conseguimos descobrir a quantidade de carga que a nuvem armazena, né? Fazendo ali a substituição dos valores na expressão que define a capacitância, a gente chega que essa carga armazenada é de 7,2 coulombs. E então, letra A está resolvida. A letra B diz o seguinte: supondo que toda a energia fornecida pela descarga elétrica fosse armazenada,
quantas lâmpadas de 60 watts poderiam ficar acesas durante 1 hora utilizando essa energia. Então, inicialmente, precisamos saber quanto de energia que essas nuvens estão armazenando nesse sistema aí que lembra um capacitor. Para calcular a energia armazenada em capacitor, a gente precisa calcular aquela área, né, sob a curva do gráfico, que nós já vimos que corresponde à multiplicação da carga pela DDP dividida por 2. Então, como nós já temos o valor da carga armazenada e também da DDP, fazendo a multiplicação ali dividindo por 2, chegamos no valor de 1,62 bilhões de joules. Então, essa é a quantidade de energia armazenada ali no sistema formado por aquelas duas nuvens. Agora, uma lâmpada de 60 watts consome 60 joules de energia a cada segundo. Se ele quer saber quantas lâmpadas poderiam ficar acesas em 1 hora, então vamos verificar inicialmente quanta energia cada lâmpada precisaria receber para ficar 1 hora acesa. Então, se ela precisa de 60 joules a cada segundo, em 1 hora nós temos 3.600 segundos. Então, para que ela funcione em 1 hora, ela vai precisar de 60 vezes 3.600, que é um valor de 216 mil joules. Então, essa é a quantidade de energia que uma lâmpada vai gastar para ficar acesa 1 hora. Bom, se nós dividirmos a quantidade total de energia que está disponível ali no sistema das nuvens, se a gente dividir essa quantidade pela energia necessária para acender uma lâmpada, nós chegamos ao valor de 7.500. Ou seja, toda essa energia, né, serviria para fazer 7.500 lâmpadas ficarem funcionando durante 1 hora. Então, se a gente tivesse como aproveitar essa energia que está ali armazenada nas nuvens durante uma tempestade, a gente poderia, né, aproveitar essa energia para acender aí uma quantidade, nesse caso, de 7.500 lâmpadas.